Boa noite, igreja. Vamos iniciar mais uma noite de louvor, de adoração, de culto, de estudo da palavra do nosso Deus, demonstrando que, independente do espaço físico, independente dos prédios, independente da estrutura, a igreja continua viva, a igreja continua forte, a igreja continua buscando a presença daquele pelo qual nós somos, para Ele, por Ele, todas as coisas são pelo nosso Deus. Convido aos irmãos nesse momento para elevarem os seus pensamentos, as suas orações, as suas súplicas, a sua gratidão, para que depositemos aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso Salvador, todas as nossas aflições, as nossas angústias, e também toda a nossa confiança. Apesar de tudo que acontece ao nosso redor, apesar desse contexto complicado, que talvez para muitos seja a primeira experiência de algo tão grande, tão traumático, mas que tenhamos a certeza de que tudo está no controle do nosso Deus, que tenhamos sensibilidade para enxergarmos em meio a tanta confusão, em meio a tanto desespero, enxergarmos a direção do Senhor, enxergarmos o propósito específico para cada vida, enxergarmos a instrução para que possamos caminhar com sabedoria, para que possamos caminhar com segurança, com firmeza, sendo auxílio daqueles que precisam de ajuda e recebendo auxílio daqueles que podem nos abençoar, que podem nos agraciar. Que nessa noite eu desejo que o coração de cada um aqui esteja pronto, esteja com grande expectativa de que o Senhor tem algo muito específico para falar para cada um de nós. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E teu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. Nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Todos, a nossa amada igreja, segunda igreja batista em Aracruz, e não só a nossa igreja, mas todos aqueles que têm nos acompanhado por nossas transmissões e os nossos cultos. Hoje nós pensaremos um pouco também acerca da palavra de Deus, buscando neste tempo uma mensagem de paz, de esperança, mas que não unicamente é válida neste tempo, mas em todo o tempo. Esta palavra de Deus tem nos trazido esperança no Senhor. E eu quero pensar com você nesta noite a esse respeito. É interessante que hoje foi lançado a campanha para todo este dia de jejum e oração em todo o território nacional, e não só pelo Brasil, mas pelo mundo, em meio a este sofrimento que estamos enfrentando acerca desta pandemia. E é muito bom nos unirmos em oração, não tendo bandeiras denominacionais, não tendo objetivos específicos, mas sim apenas aquela em que a paz do Senhor reine neste estado, nesta cidade, neste país e também no mundo, e nós estamos felizes em poder fazer parte disso. Eu quero ler com você nesta noite o texto da palavra de Deus, Salmo de número 27. E gostaria de pedir a você, onde você estiver, na sua casa, que você faça a leitura deste salmo comigo, na sua tradução, sentado aí junto com a tua família. A leitura deste Salmo 27. Ele nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza da sua santidade. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilos. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos falar com Deus?
Santo e excelso Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos em Tua casa, de poder cantar louvores ao Teu nome e de poder também, ó Deus querido, entender, ler, ministrar, cantar e expor a palavra do Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque como nós cantamos aqui, o Senhor é o Deus das nossas vidas e é em Teus braços que nós procuramos a segurança, a verdadeira segurança para as nossas vidas. Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta noite, para que o Senhor ministre aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, que possa penetrar o mais profundo de nossa mente e nosso coração, promovendo assim transformação genuína em nossas vidas. Nós oramos e agradecidos somos ao Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amados, este salmo, cuja autoria dele é destinada ao rei Davi, revela muitos valores e verdades que elevam a nossa confiança, coragem, segurança e principalmente esperança. Sem dúvida, são verdades que mais desejamos ouvir, principalmente em momentos como este, que temos vivido aí ao longo de um pouco mais de um mês, neste ano de 2019. O nosso desafio em lê-lo talvez seja administrar estas verdades, guardadas as proporções, sobre a nós, sendo como nossa verdade. Ou seja, que represente para nós a mesma intensidade, que represente para nós expressões e desejos práticos evidentes em nossa fé e em nossa crença. Não encontramos evidências claras nas Escrituras acerca deste salmo, do seu pano de fundo, ou de que momento da história ele se encaixa. Apesar de ser uma oração de Davi, de confiança e ao mesmo tempo de socorro e livramento, nós não encontramos na história, embora poucos comentaristas se arriscam em dizer ou em associá-la, em que Davi escreveu esse salmo quando fugia de Saul, quando este tentava matá-lo. Independente disso, uma coisa é fato. Esse salmo revela a nossa similaridade com o salmista, tanto a minha quanto a sua, bem como a nossa vulnerabilidade quanto à oscilação do nosso estado de espírito, entre confiança e lamento. Isso fica muito claro quando podemos dividir em dois aspectos, ou em duas partes, este salmo. A primeira delas nós consideramos do verso 1 ao verso 6, onde nestes versos o salmista expressa uma total confiança, ele expressa um imenso ato de louvor e reconhecimento da grandeza de Deus, da santidade de Deus, bem como o desejo de estar na casa do Senhor por longos dias, desde que habitar na presença do Senhor para sempre, por toda a sua vida. E a segunda parte nós podemos considerar dos versos 17 ao verso 14, verso 7, melhor dizendo, ao verso 14, ou seja, o restante do salmo, onde ele apresenta uma narrativa melancólica, de lamento, de socorro e de algumas comparações que são vitais para entendermos esse socorro do Senhor, quando, por exemplo, ele cita a questão do abandono dos pais, mas Deus sempre estaria ao teu lado. Isso representa a nossa realidade. Uma vez eu estava ouvindo um pastor de nome Aríval Casimiro, é um pastor presbiteriano, ele dizia o seguinte: tem momentos em nossa vida que passamos por todas as estações no mesmo dia. Quem nunca, em meio a tantas coisas, acordou sorrindo e dormiu chorando, ou vice-versa? Às vezes existem dias na vida da gente que acordamos tão empolgados, tão impactados por grandes coisas, tão esperançosos, sonhadores, com objetivos extremos. E à noite nos sentimos um fracasso, nos sentimos desamparados e o que fazemos é lamentar. Essas experiências nós vivemos. E em meio a um texto como este, a sensação que nos dá, não apenas que o salmista está falando a nós, mas está falando sobre nós, porque é uma realidade que muitas vezes faz parte da nossa vida, principalmente em momentos como este.
Dentre estes muitos detalhes e muitas questões apresentadas pelo salmista nesse Salmo 27, eu quero tirar com vocês e aplicar algumas lições que possam trazer a mim e a você amadurecimento, fortalecimento, esperança para vivermos ou continuar vivendo este tempo que tem tanto nos assolado com essas enfermidades e outras coisas mais. Em primeiro lugar, quero pensar com você que é necessário nós aprendermos o sentido correto da pergunta. Se você pensar comigo, você vai ver que no versículo 1 do Salmo, Davi expressa duas perguntas muito importantes e esconde nelas verdades ainda mais significativas para nós quando analisamos especificamente elas. Embora entendo ser perguntas retóricas que o salmista faz, ou seja, quando não espera uma resposta dessas perguntas, entendo que é necessária a afirmativa e desperta uma confiança que nos momentos difíceis muitas vezes não encontramos em nós mesmos. Expressões como o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, expressam estas verdades que o salmista sentia com muito apreço e zelo em sua vida neste momento. Mais forte do que isso é a certeza e confiança do salmista no eterno e leva a um questionamento de resposta inexistente. E ainda mais, o tom da pergunta não é desafiador, não é tentador, não é destinado a uma discussão sobre o tema, mas trata-se de uma interrogação reflexiva, assertativa, de que nunca existiu, não existe e nunca existirá um Deus tão forte, poderoso como o Deus do salmista, que é o nosso Deus também. Alguns textos que vêm à minha memória e pode confirmar algumas comparações e afirmações acerca deste salmista. Isaías, no seu livro, no capítulo 12, verso 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É impossível ler um texto como esse e não lembrar da enigmática, esplendorosa afirmação do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, parte B, onde ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois ele vai embelezar todo o restante do conteúdo deste capítulo, fazendo o trocadilho acerca de que nada nos separará do amor de Deus. Em meio a um universo de questionamentos, momentos em que muitos buscam ter razão, perdem a razão quando tentam encontrá-la em forças que estão muito além das nossas forças humanas. Na fragilidade humana, a busca pela solução no homem, o maior causador de todos os problemas que hoje vivenciamos. A começar de nós mesmos. Quantas situações difíceis precisamos administrar, sendo eu e você os grandes culpados de muitas coisas. Hoje, o que mais precisamos é aprender a buscar, ter a mesma atitude do salmista. E as perguntas sem respostas lógicas são as que mais precisamos fazer neste momento. Talvez seria: quem temerei? E a resposta seja: ninguém, pois Deus está comigo. A quem me recearei? A ninguém, porque Deus está comigo. E quem será contra nós? Ninguém, pois Deus está comigo. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez sejam essas as expressões e que muitas vezes esquecemos. E os nossos questionamentos dão lugar as nossas inseguranças e as atitudes insensatas do nosso dia a dia. João Calvino, comentando o Salmo 27, o verso 1, ele escreve o seguinte: é necessário que os santos energicamente lutem consigo mesmos para repelir e vencer as dúvidas que a carne com tanta preposição nos nutre, a fim de que alegre e desembaraçadamente se dediquem ao Senhor. Davi, consequentemente, havendo sido agitado por várias tempestades, finalmente se recobra e grita triunfantemente sobre as angústias que o haviam afligido, regozijando-se no fato de que, sempre que Deus manifesta sua misericórdia e favor, não há nada por que temer.
A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esta é a expressão que Davi diz: a quem temerei? De quem me recearei? Em algumas traduções, a segunda pergunta diz: de quem me recearei? Sempre é o momento de confiarmos em Deus e percebermos de maneira completa a tua ação e a tua proteção sobre nós. Não é sobre pandemia, não é sobre Covid-19, é sobre toda a possibilidade de autodestruição. A luta não é contra o vírus apenas, ou outro vírus qualquer como este, para que, é como qualquer outro, vírus maiores, para quando enfrentarmos situações como essa, tenhamos a consciência de descansarmos e confiarmos em Deus. Voltarmos a uma vida de oração não é busca pelo livramento de uma doença que nos assola hoje, mas sim pela vital necessidade que temos de estar aos pés de Jesus, para nos sentirmos em todos os momentos de nossa vida guardados e libertos de todo perigo e de todo mal. Irmãos, como a gente ouve sempre falar, é um tempo de clamor. É tempo de clamor, eu não discordo disso. Mas todo o tempo é tempo de clamor. Todo o tempo é tempo de buscar a Deus. Todo o tempo é tempo de dobrar os joelhos dos céus diante de Deus. Todo o tempo é tempo de buscar misericórdia do Senhor. Todo dia é dia de buscar misericórdia do Senhor. E talvez nós nos desesperemos ou nos envolvemos tão neste grande mal que de certa forma estimamos nesses dias. Mas todos os dias é dia de jejuar pelo Senhor. Todos os dias é dia de orar pelo Senhor. E quando eu digo isso, eu não digo porque sou contra a mobilização de um dia se fazer. Não, não é isso. Eu sou a favor de que façamos isso todos os dias. Não só hoje, mas os 5, os 6, os 7, o 8º dia, todos os dias da nossa vida enquanto aqui vivemos. Porque a oração, a busca, o jejum, o debruçar-se diante do Senhor, a confissão de pecado, todos os dias é tempo para essas coisas. O cantar, as músicas, seja onde for, as músicas de esperança que levamos a todos os dias, é dia de fazer isso. E não apenas quando muitas coisas que fogem do nosso controle nos assolam. É só isso. E a minha oração como homem errante, falho, é perceber em meio à desgraça, a manifestação da graça e o despertamento, para que quando passar, a minha busca constante seja uma ação preventiva, porque se algo acontecer, eu descansarei neste Senhor com um senso maior de que nada pode me temer e de nada me recearei. Esta é a questão. Ele expõe pecado e não expõe o poder de Deus para livrar. Porque o poder já tem, o poder já existe desde quando o mundo existe. Manifesto desde a criação perfeita, a redenção pela morte de Cristo, daqueles que agora eram condenados, inclusive eu e você, pelo pecado. Então nós precisamos aprender a ressignificar as nossas perguntas. Quando Davi diz, ele expõe antes de perguntar o motivo da segurança e a certeza de que não existe nada e ninguém maior do que este Deus, que ele crê e ele professa agora, em sua bela poesia de oração, neste Salmo 27. Segundo lugar, 3 coisas que procuramos: luz, salvação e força ou fortaleza. E vou usar fortaleza, que é a palavra com a qual ele descreve no Salmo 27, capítulo 1, no versículo 1, na segunda pergunta. E ele diz o seguinte: em meio a estas perguntas, essas palavras que quero trabalhar com você, pode considerar questões muito vitais para o nosso entendimento, pois sua certeza e esperança está diretamente ligado, ou seja, de Davi, àquilo que Deus representava para o salmista. Logo, entender a profundidade dessa afirmação, se faz necessário compreender aquilo que Davi quis dizer usando essas palavras, e eu quero pensar com você. A primeira delas é a palavra luz. O salmista, neste texto, expressa ou faz aqui uma menção ao oposto de trevas, escuridão, associada à perdição e também pecado. Aponta para aquilo que nos redime. Também
em um dos significados, é como se fosse a instrução. Deus é luz. Aquele que ilumina o meu caminho, me dá clareza para viver, ilumina e dirige os meus passos e me liberta, conduzindo-me necessariamente ao encontro dele, realmente como sou. Revela a nós verdadeiramente quem é Deus quando estamos andando na luz e revela em nós aquilo que precisamos mudar diante de Deus, mostrando a Ele quem realmente somos, para que tudo aquilo que precisa ser retirado de nós seja então feito através da ação misericordiosa de Deus, de Cristo em nós. Quando olhamos para o Novo Testamento, João no capítulo 1, do seu evangelho, ele afirma que Jesus é a luz dos homens. E não só isso, mas também que ele é a luz que resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão sobre Cristo, sobre aquele que agora está na luz. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a luz. Ela vai dizer no Salmo 119, 105, que a palavra do Senhor é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus Cristo é a luz do mundo. Nós, como igreja, somos a sal da terra e luz do mundo. É aquele que hoje não só é iluminado por essa luz única de Cristo, que nos tirou das trevas para esta luz, mas que também nos faz propagadores para outros que estão em trevas experimentarem esta vida na luz. E esta luz, treva alguma, prevalece sobre ela. Talvez é esta referência que o salmista faz. A segunda palavra é a palavra salvação. A palavra salvação, no contexto hebraico, se aplica em vários significados e em casos importantes na história. E isso é necessário olharmos para o contexto, pois ela vai em seu sentido desde o livramento simples até a salvação eterna. Contudo, isso nos leva apenas a uma conclusão: o Senhor é o meu libertador em toda e qualquer circunstância ou situação. Mas na experiência de Davi, seria como se estivéssemos afirmando que Deus é o seu Salvador, aquele que o liberta de seus pecados, que liberta do jugo do pecado. É o Senhor poderoso que vai me libertar de qualquer situação que eu for passar. E com certeza, por isso, essa experiência o leva a afirmar: a quem temerei? São de verdades como essa que precisamos descansar. Entre tantas outras coisas, a infidelidade do povo de Deus nos dias atuais, bem como a não submissão ou rejeição da vontade de Deus, revelada a nós através da tua palavra, paira uma dúvida. E aí a palavra dúvida eu quero usar aqui como um eufemismo, para falar de uma forma um pouco mais branda. Se realmente é uma verdade na vida dos cristãos, nos dias atuais, que Deus realmente representa tudo isso para nós. Um Deus poderoso, fiel, amoroso e pleno em justiça. São coisas que precisamos perguntar, porque a prática paira uma dúvida de discurso. Eu estava ouvindo um pastor pregando esses dias, Elder Cardim. Ele dizia que aproximadamente 25% nesse milênio, em uma pesquisa, foi dita que o Brasil vive de cristãos. No último censo de 2010, ele também cita esse dado, diz que 11% de pessoas são caracterizados ex-cristãos. A fé tem se perdido por algum momento, ou esperanças frustradas. E nós? A salvação e a nossa vida revela essa certeza. Deus não é aquele que nos salva quando tudo está apenas em nosso controle. Deus não é aquele que nos salvou e nos dá essa experiência de devoção quando tudo está sob o domínio humano, quando está tudo bem na sua casa, quando a enfermidade não está à sua porta, quando o dinheiro não falta em sua conta, quando a sua despensa não falta alimento. Não. Deus é o Deus deste tempo, e Deus é o tempo da escassez. Como diz Paulo em Filipenses, ele soube diante de Deus ter abundância, mas como também passar necessidade. Ele cita o verso 13, dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece.
o que ele afirma é: eu posso ser feliz e ser totalmente dependente de Deus e feliz com o Senhor, independente da necessidade que assola o nosso coração e assola a nossa vida. E a terceira palavra é a palavra fortaleza. Fortaleza, nesse caso, um lugar de proteção, segurança, abrigo seguro. Outros textos permitirão entender melhor essa narrativa. Primeiro que eu quero citar é Salmo 62:7, ele diz o seguinte: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Isaías 26:4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, pois Ele é a rocha eterna. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Nele estamos seguros, protegidos, firmados. Confiança se estabelece em parâmetros de firmeza em Cristo Jesus. Uma lição muito importante que este salmo nos ensina é fato de não generalizar esta nossa experiência com Deus. Neste contexto, da mesma forma que Davi apresenta o seu lamento de maneira melancólica, a partir do verso 7, ele apresenta uma pessoalidade sentida e revelada no que diz respeito à sua experiência com Deus. Ao olharmos o texto, percebemos isso. Ele usa em todos os aspectos do primeiro verso o pronome possessivo, atrelando a ele mesmo essa experiência. Deus é a minha luz, a minha salvação e a fortaleza da minha vida. O remete a uma experiência pessoal, vivida, não egocêntrica, mas principalmente percebida em sua experiência, em sua maneira de viver. Irmãos, talvez seja isso que falta em nós. Nós talvez nunca vivemos um tempo de tão pouca experiência com Deus, de tão pouca necessidade de revelar que temos realmente essa segurança no Senhor. E aqui o que mais aprendo, e o que Deus ministrou no meu coração, que mais importante do que dizer que Deus é tudo isso para nós, é sentirmos verdadeiramente que Ele é tudo isso para nós, a minha luz, a minha salvação e fortaleza minha. O discurso é bonito, mas mais importante do que o discurso bonito, é entender que verdadeiramente eu estou seguro de que Deus representa todas essas coisas em minha vida, na vida da minha família, e naquilo que buscamos. Davi nos ensina esse fator de segurança, estabilidade, devoção ao Senhor é muito mais do que um discurso, do que um envolvimento, é muito mais do que palavras em sua vida, é experiência vivenciada. A distância se estabelece pelo conceito de crença humanista, da falsa sensação de que estamos no controle em meio a tudo isso. E percebemos nossa vulnerabilidade e limitação quando as coisas fogem totalmente do nosso controle. Como a crise e a fragilidade no ensino sobre Deus, sendo capaz de nos levar, mesmo em meio às nossas tribulações, reconhecer que Deus é minha luz e a minha salvação, e de que nada e em nada precisamos temer. Entretanto, a fé não nos pode levar a nenhum ato de imprudência ou confiar de maneira irresponsável. Precisamos nos manter certos de toda manifestação de Deus, de toda a certeza e segurança, mas precisamos entender que algumas atitudes cabe a nós a própria responsabilidade delas. Em terceiro e último lugar, depois da fase do lamento, reconhecendo o cuidado de Deus, que Deus é a nossa única esperança, Davi termina o salmo com chave de ouro. Ele clama a Deus, pede livramento e proteção do Eterno e depois diz: espera no Senhor. E eu quero encerrar aqui com chave de ouro, assim como Davi. Algumas considerações feitas pelo texto é importante para nós. A primeira delas, eu quero destacar a palavra esperar. Essa palavra estaria apontando, segundo alguns comentaristas, para as expectativas de novas provações ou as tribulações vindouras. Contudo, fitando os olhos em Deus e também tendo paciência, confiança e devoção. Aguardar só que não de maneira irresponsável de braços cruzados, mas sim mantendo toda a expectativa no Senhor.
E aí eu me lembro do salmista, no Salmo 40, verso 1, onde ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esta é a espera, o fato de esperar. E aí talvez poderemos até pensar na questão do esperançar, né? A conjugação de esperançar, que não necessariamente é cruzar os braços e ficar esperando que as coisas aconteçam, mas é manter-se vívido, ativo, fiel, devoto a Deus, para que quando vier essas provações, não nos encontre espiritualmente tão fragilizados. E condição essa que nos levaria a duvidar da manifestação da graça e do poder de Deus. A segunda expressão que destaco nesse verso 14 é bom ânimo. Este ânimo seria alimentado não apenas pela fé em Deus, mas também pelas experiências pessoais com Deus, das quais o rei já havia sido livrado, e já teria vivido com ele. Mais uma vez quero citar aqui João Calvino, e ele diz o seguinte: visto, porém, que nada é mais difícil do que dar a Deus a honra que depositamos nele nossa confiança, quando Ele se oculta de nós, ou retarda a sua assistência, Davi se anima a recarregar suas energias, como se quisesse dizer: se porventura o medo te vencer, se porventura a tentação te abalar sua fé, se porventura as emoções carnais fervilharem em tuas veias, não te desfaleças. Ao contrário, empenhe-te por erguer-te acima deles, através de uma invencível resolução mental. Disto, podemos aprender que os filhos de Deus triunfam, não pela obstinação, mas pela paciência, quando tranquilamente confiam suas almas a Deus. Nesta certeza estava centrada a confiança de Davi, não apenas por ter triunfado nos grandes desafios do passado, mas a garantia de que em oração teria Deus à sua frente e que estariam em meio aos desafios que estariam por vir. Este é o bom ânimo. É ter ânimo e esperar os grandes desafios, e que estes grandes desafios sejam vencidos por aqueles que são conduzidos por Deus. É impossível passar por uma parte dessa, uma citação dessa, sem fazermos menção e lembrarmos de Josué, onde no capítulo 1, das grandes ênfases que Deus apresenta a Josué em suas orientações é: tende bom ânimo. Ele orienta a não desviar-se, não olhar para a esquerda e para a direita, seguir os livros da lei, que assim como Deus teria sido com Moisés, seria com Josué, mas tende bom ânimo. Simplesmente tende bom ânimo. Como se fosse assim: olha, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, e eu, o Senhor teu Deus, estou contigo todos os dias. E por último, fortifique o seu coração. A ideia seria: fortaleça-se, pois não acabou. Quando vencermos este, terá outro. A vida é esta. A herança do pecado é essa. Seguiremos em frente, e agora mais preparados, pois a cada triunfo que Deus nos concede pela tua graça e poder, necessariamente nos tornamos mais fortes para enfrentar os outros grandes desafios, ou pelo menos assim que deveria ser. E esta força, ele sabia que não vinha dele mesmo, como em nós hoje não vem de nós mesmos, mas sim do nosso Deus. Nós esperamos nele. E isso nos remete à verdade de quando nossos corações são fortalecidos no Senhor. É perceptível o seu cuidado, até nos momentos mais difíceis que atravessamos em nossas vidas. E não só de enfermidades externas, mas internas. Não só de medos externos e internos. Não só de vírus a uma ameaça à vida humana, mas o maior vírus, a ameaça da alma humana, daquela que preservamos para um dia nos reencontrarmos com Deus e termos descanso eterno no Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei aquilo que tem assolado você neste momento, mas uma coisa sei e creio, é que se o Senhor for a sua luz, a sua salvação, você não tem nada a temer.
se Ele for a fortaleza da sua vida, você não tem nada a temer. Apenas espera no Senhor. Tem de bom ânimo, fortaleça o coração e espera no Senhor. E aí o verso 13, no Salmo, Davi se expressa o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Eu creio que viverei a misericórdia do Senhor sobre nós. Porque eu creio que Deus é a minha luz, eu creio que Deus é a minha salvação, eu creio que Ele é a fortaleza da minha vida, eu creio que é Ele que me fortalece, eu creio que é Ele que me livra do mal, eu creio que é Ele que tem sustentado a minha família, a igreja dEle. Eu creio que tudo, quando está fora do controle humano, Deus tem tudo sob o controle dEle. Eu creio em todas essas coisas e é isso que me leva a crer que eu verei a bondade do Senhor. É isso que me leva a crer que eu verei a prosperidade da felicidade, do reencontro, dos abraços, do carinho, de um triunfo do reino de Deus nessa terra. Eu creio. Eu creio que Deus tem preservado os seus, eu creio. Eu creio que Deus tem feito tantas outras coisas, porque eu tenho a certeza de que Ele é o Deus da minha vida. Que eu tenho a certeza de que Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. E se dúvidas pairam ao teu coração, irmão, eu quero dizer para você, porque você ainda, mesmo que conscientemente professa ter essa certeza, não a tem no coração. Se o medo assola, eu não estou dizendo preocupação e atitudes que o levam à sinceridade, não. Há uma questão responsável, não é isso. Eu estou dizendo das incertezas. Estou dizendo das incertezas futuras e da desesperança. Não em homens, mas no Senhor. Porque eu creio que verei sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida daqueles que professam Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu tenho a certeza, porque Deus me dá essa certeza, de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É por isso que eu fico a esperar no Senhor, com bom ânimo, fortalecendo meu coração, mas simplesmente esperando no Senhor, com paciência, porque eu tenho certeza que Ele tem ouvido minha oração, o meu clamor, e virá ao meu socorro. Amém? Feche os seus olhos. Agora, onde você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você orasse ao Senhor neste momento. Talvez você aí na sua casa está assim: Deus, eu não consigo sentir essa segurança que o pastor Fábio sente, mas não é o pastor Fábio que sente. É o Espírito de Deus que está em mim, que me transmite essa segurança. Talvez seja o momento de você entregar isso ao Senhor também. Deus, em tuas mãos eu entrego cada vida que está na tua casa, que está aqui na igreja conosco e que neste momento tem buscado no Senhor a esperança, a certeza, ó Deus, a confiança e aquilo que mais clamamos neste ano, e mais uma vez vou repetir: a esperança em dias que a desesperança tem assolado as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que visite cada coração, cada família. E em meio a este momento, o Senhor traga paz, refrigério, sonhos, ó Deus, a estes, para que eles possam descansar no Senhor. Confessando, ó Deus, de lábios que o Senhor é o Deus da sua salvação. E sendo assim, é a nossa luz e a fortaleza da nossa vida. Tome-os em tuas mãos e os abençoe. Tome-nos em tuas mãos e nos abençoe a cada dia, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Teu Espírito Santo seja sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus poderosamente os abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar?
Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma